Muito bem. Quando a gente fala, então, de organizar um projeto de modo geral, eu aprendi com o meu amigo, mentor, tutor David Allen, autor do Método GTD, que a gente sempre começa a organização de um projeto pelo propósito. O propósito significa por que eu quero ou preciso fazer isso. Então, no caso de uma viagem, começar pelo propósito é ainda mais interessante, porque dependendo do propósito da viagem, você vai coordenar as coisas. Imagina só, vou trazer um exemplo aqui de conflito de propósitos para vocês verem como pode dar ruim. Imagina só um casal que vai sair de férias, vai tirar lá 1, 2 semanas de férias. Na cabeça da moça, ela acha que ela vai tirar férias porque ela quer simplesmente descansar, desligar o cérebro, morrer, ficar lá tomando sol na areia, ficar simplesmente descansando, dormir muito, etc. Na cabeça do cara, ele tá achando que nas férias ele quer aproveitar para fazer coisas diferentes, quer ir fazer trilha, quer ir conhecer os lugares, quer ir em um monte de praia diferente, quer ficar indo para lá e para cá, quer ir em festa, etc. Aí eles não conversam, eles só falam, não, vamos para praia X, né? Sei lá, a gente vai para Ubatuba. E aí eles organizam, eu tô falando da viagem internacional, mas só para dar o exemplo do propósito, tá? Poderia ser para outro lugar, sei lá, Cancún, vai, só para falar que é internacional. Ah, a gente vai para Cancún. Então, eles se organizam, eles sabem que vão de férias para Cancún, por exemplo, e cada um com um propósito em mente. O que vai acontecer quando chegar lá? Ah, vamos na balada. Não, não quero. Aí um vai ficar frustrado, a outra vai ficar chateada porque ele queria ir na balada e tal, vai sozinho, não vai sozinho. Então, alinhar o propósito é a primeira coisa. Então, quando você for fazer uma viagem internacional, é muito importante que você defina qual o propósito dessa viagem. É lazer? É descansar? É conhecer profundamente o lugar que você vai visitar? É visitar lugares que sejam mais relacionados à arte e história? Qual que é o propósito da sua viagem? Então, eu vou trazer o exemplo da minha para ficar com um exemplo concreto, para a gente não ficar falando de coisas abstratas que eu não gosto muito. O grande propósito da minha viagem, eu fui para a Alemanha no final de abril, fiquei até junho. O grande propósito da minha viagem era um intercâmbio como parte do doutorado, onde eu faria curso básico de alemão, alguns trabalhos em universidades específicas. Esse era o meu propósito com relação à viagem, né? Então isso estava muito claro para mim. No entanto, né, apesar de ser o propósito principal, ou seja, foi para isso que eu viajei, eu também poderia aproveitar para fazer outras coisas. Então, como eu ia passar bastante tempo e ia conhecer muitas cidades da Alemanha, eu tinha muita curiosidade de conhecer os pontos históricos e a cultura alemã, né, enfim. Isso, vejam que é um propósito secundário. E eu tinha um outro propósito que era ir nos shows do Motley Crue, que é a banda que eu gosto. Esses eram meus propósitos aí principais para a viagem, certo? Agora pensem bem, isso aqui está em ordem de prioridade. Então, a minha prioridade era toda a questão do doutorado, depois conhecer os pontos históricos e a cultura alemã, em terceiro ir nos shows, né? Agora vejam bem, eu quisesse muito conhecer um ponto histórico, mas isso cairia bem no dia que eu ia estar numa cidade que eu ia precisar fazer um negócio do intercâmbio, eu ia cabular o negócio e ir no ponto histórico? Não. Então, é uma noção de prioridade, tá bom? Conhecer os pontos históricos era um propósito legal, importante aqui para mim? Era. Porém, não era mais importante que o primeiro de todos. Por isso que a definição do propósito torna tudo muito, muito, muito mais claro. Para você não se frustrar e para você também não ficar com aquela ânsia, pelo menos eu tive a primeira vez que fiz uma viagem internacional, de querer conhecer tudo. Impossível, tá? Eu ficando lá 1 mês e meio praticamente, já eu não consegui conhecer tudo do país, é impossível, porque sempre tem coisas diferentes, sempre tem N lugares que você pode ir e coisas diferentes que você pode fazer. Então, tendo esses propósitos aqui, isso me deixou um pouco mais alinhada com o que eu tinha que fazer. E aí você pode até colocar, e para mim sempre é um propósito isso, que é ficar bem. Ficar bem fora de casa, para mim, significa construir uma rotina saudável no lugar que eu estiver. Agora, depois do propósito, a gente vai falar de princípios. Princípios são regrinhas, pré-requisitos. Então, por exemplo, se você fosse delegar a organização dessa viagem para alguma pessoa, o que você ia falar para ela? Olha, organiza para mim, porém, não deixe de fazer isso, isso, isso e aquilo. Isso são os princípios, tá? Então, para mim, alguns princípios. Chegar com antecedência suficiente para me acostumar ao fuso horário, certo? Então, assim, isso é uma coisa importante porque vai impactar as datas quando a gente for planejar.
Aí, o segundo princípio, para mim, era ter o máximo possível de conforto que fosse dentro do meu orçamento, vai. Então, assim, eu escolho, sei lá, a beleza do trem ou o conforto. Eu prefiro mil vezes escolher o conforto. Isso envolve uma série de questões. Ficar em hotéis, quando fosse a minha escolha, né? Com recepção 24 horas, com pessoas que falam inglês e que tem um bom custo-benefício. O que mais que eu colocaria de princípio? Ter internet, especialmente por duas coisas, né? Que foram Google Tradutor e Google Maps. Isso aqui é essencial para eu conseguir circular e tudo mais, e no final das contas acabou sendo útil para várias outras coisas, especialmente trabalho. Não comprar coisas que eu posso comprar no Brasil. Eu vejo que muitas pessoas, eu vou comprar porque tá barato, porque o tênis, que não sei o que lá. Claro que depende muito do seu gosto pessoal, da coisa que você já tá indo com foco porque você quer comprar aquilo. Tem gente que viaja, por exemplo, o propósito é montar um enxoval para beber fora de casa, né? Tem gente que viaja com foco em compra. Eu vou viajar para comprar equipamento de vídeo e fotografia porque é mais barato lá fora. Então, obviamente que os seus princípios vão ser diferentes aqui. Mas no meu caso, eu coloquei isso: eu não comprar coisas que eu posso comprar no Brasil. Compensava mais eu comprar no Brasil caro do que carregar o peso ali comigo pela viagem, de repente dar um excesso de bagagem e tudo mais. Então você pode colocar nesses princípios, né, tudo com base no que para você é importante que essa viagem aconteça. Eu vou colocar aqui também: não me exaurir fisicamente. Isso aqui é uma coisa importante também pela questão de ficar bem. Outra coisa que pode entrar nos princípios para você, especialmente se você tiver um período que você tem que ir, são as datas, né? Então, assim, eu tenho que ir na data tal porque é quando eu vou estar de férias. Ou não, eu tenho que ir na data tal porque é quando vai ter um evento. Tem gente que viaja de uma maneira mais flexível, tem flexibilidade com datas, né? Que a data não é uma questão importante. Se for para você, você coloca as datas, tá bom? Acho que esses são os princípios principais, né? Você também, outro exemplo de princípio só para orçamento, né? Então você fala, não posso gastar mais do que tanto. Então, tudo que você tiver assim de pré-requisito para a viagem acontecer, é importante que você coloque aqui nos princípios. E você pode ir descobrindo princípios à medida que a viagem for acontecendo, que o projeto da viagem for acontecendo. Porque você vai descobrindo coisas, você fala, nossa, nunca mais eu vou comprar o bilhete de trem pronto já da companhia lá X, porque ela me coloca numa distância de 10 minutos entre um trem e outro na baldeação, e eu perdi 2 vezes o trem por conta disso. Então, esse foi um princípio para mim, né? Comprar os tickets separados, mesmo que fique, sei lá, 10 euros mais caro ou qualquer coisa do tipo, para mim, isso paga a minha paz, né? E de não ficar na correria e tudo mais. Então, foi muito importante nesse caso, né? Então você pode pensar aí em outros requisitos que para você sejam importantes para que essa viagem aconteça bem, e você pode ir descobrindo esses princípios ao longo do projeto em andamento.